boa noite, né? Mas eu não sei a hora que você vai assistir, então eu vou falar bom dia, boa tarde e boa noite. Então vamos lá, vamos falar sobre o romantismo. O romantismo, eu tô um resuminho aqui, né, pra me ajudar, pra ver o que eu tenho que falar, tudo certinho. Então, o romantismo, ele deu início em 1836, quando Gonçalves de Magalhães publicou na França, na revista Niterói, sobre poesias de amor. Poesias românticas e tal. Em 1808, com a chegada da corte no Rio de Janeiro, que foi o processo de urbanização, então no caso foi quando a poesia teve mais valor aqui no Brasil. Foi isso que foi em 1808, que foi praticamente isso, as pessoas começaram a dar mais valor na poesia e a publicar mais os seus trabalhos, porque antes não podia, não é que não podia, era meio que as pessoas não davam bola e tal, então era meio que desvalorizado. Então a partir de 1808 deu início das pessoas darem mais valor pra poesia e tal. Que foi mais pela influências dos europeus, que foi eles conseguiram fazer isso aqui no Brasil, né? Que aí foi a partir daí que as pessoas começaram a dar mais valor na poesia romântica e tal. O romantismo, ele é dividido em três gêneros textuais, que é a prosa, o teatro e a poesia. O teatro, o autor mais famoso é Martins Pena, que é isso aí, você ainda vai falar com a gente e tal. A diferença da poesia e da prosa é que a prosa, ela é narrativa, livros e essas coisas. A poesia, ela já envolve mais sentimento, mais romantismo e tal, que é o que a gente está tratando hoje em dia. A poesia, ela é dividida em três gerações, a primeira e a segunda e a terceira, né, óbvio. A primeira geração é o indianismo e o nacionalistas. Já a segunda geração, ela é mais voltada pro romance, pro medo, pro sentimento mesmo da gente. Tanto que se eu for pesquisar, você vai achar muitas coisas que eles escreviam por medo de perder a pessoa, e tudo mais. A terceira geração já é voltada mais por política e liberalismo e essas coisas, mais pro lado da política. Vale lembrar que cada uma aconteceu uma sequência da outra. Só que, tipo, não foi, tipo, acabou a primeira, aconteceu a segunda logo em seguida. Não foi assim. Foi meio que, tipo, uma sequência. Uma precisou da outra pra acontecer. Então, tipo, não aconteceu a primeira geração, depois de 2 anos aconteceu a segunda. Não, foi, tipo, em sequência mesmo. Uma precisou da outra pra acontecer. Os meninos agora vai falar mais detalhado, né, sobre as gerações. E minha parte foi isso, Chacá. Um beijo. Espero que você goste, porque... eu tô muito envergonhada de fazer, mas é isso. Beijo. E aí, galera, beleza? Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre a primeira geração do romantismo no Brasil, que aconteceu depois da Revolução Francesa, depois da vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, e aconteceu também depois do fato histórico, um fato histórico, a independência do Brasil, em 1822. Ou seja, a primeira geração do romantismo aconteceu em 1836, né, começou em 1836 e acabou em 1852. E era baseada no indianismo, onde eles queriam esquecer um pouco da cultura europeia e basear mais na imagem do índio, usar a imagem do índio, a sua cultura e tal. Um fato marcante que aconteceu na primeira geração foi quando começou, que foi a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves Magalhães. E foi ele que começou, né, na verdade, a geração romântica e tal. E vale lembrar que Gonçalves Dias foi quem espalhou o romantismo no Brasil. E agora, galera, eu vou falar um pouco sobre as principais características desse período, né, do romantismo no Brasil.
Uma das principais características foi a exaltação da natureza e da liberdade, que eles exaltavam, gostavam da natureza e da liberdade. Os índios tiveram sua liberdade, gostavam, eles exaltavam o amor por sua natureza e a sua liberdade. A religiosidade também foi um grande fator importante, que é a fé deles em suas religiões. O índio, por exemplo, ele tinha a crença que o sol e a lua eram dois deuses e brigavam um com o outro para ver quem ia dominar o mundo, que a lua era um deus da escuridão e o sol era o deus da luz, da liberdade e tal. Sentimentalismo e as emoções também foi um fator muito importante nessa época, que o sentimento estava envolvido em quase tudo no romantismo. Não tem como explicar, sabe? É um sentimento, é um amor ali na coisa, no que está fazendo. E a época toda, assim, foi envolvida em sentimento. E acho que é isso, galera. Essa foi a primeira geração do romantismo no Brasil. E agora vocês vão ficar com a segunda geração. Salve! Boa noite, né, primeiramente, eu tô fazendo de madrugada, né, então boa madrugada, bom dia pra quem vai assistir, oi tia K. Primeiramente eu vou falar sobre a segunda geração do romantismo, que foi um período correspondente de 1853 a 1869, chamado também ultra-romântico ou mal do século. Os principais temas são morte, amor não correspondido, tédio, insatisfação e pessimismo. Bom, tem como marco inicial a publicação da obra Poesia de Álvares de Azevedo, e nessa fase também sofreu muita influência do poeta George Gordon Bryan, eu não sei pronunciar corretamente, pois escritores tinham esse estilo de vida boêmia e noturna, além do pessimismo romântico presente na literatura desse poeta que eu citei, que é o George Gordon Bryan. As características da segunda geração do romantismo é profunda subjetividade, tem também o egocentrismo, o individualismo, a fuga da realidade, o saudacismo, acho que é assim que pronuncia, o pessimismo e a melancolia também fazem parte. Vou citar agora os principais autores, peraí que meu som tá caindo. Os principais autores são Manuel Antônio Álvares de Azevedo, né? Casimiro José, Luiz José Junqueira Freire, Luiz Nicolau Fagundes Vareiro. E uma curiosidade da segunda geração do romantismo é um termo que acho que pronuncia spleen, é um termo em inglês, que resume as principais características mais marcantes da segunda geração do romantismo, que é tédio, insatisfação, desencanto, entre outras. E é isso, espero que você tenha gostado e fui! Boa noite, meu nome é Alan. Hoje eu vou gravar sobre a terceira geração do romantismo. A terceira geração do romantismo ocorreu no Brasil de 1870 a 1880. Ela teve o nome de Geração Condoreira e também teve por causa de uma ave chamada Condor, que ela tinha uma grande liberdade e uma visão muito ampla, que era uma das características sobre esse período. Esse período também teve nome como Geração Huganiana, por causa de um famoso escritor francês chamado Victor-Marie Hugo. Então ele teve uma grande importância e então o pessoal costuma chamar também essa geração com esse nome. Ela tem como suas principais características o erotismo, o pecado, a liberdade, o abolicionismo, a realidade social e a negação do amor platônico. Porque nessa época os escritores, como tinham mais liberdade, eles escreviam suas poesias como pessoas normais.
e não como seres superiores, como era nas gerações anteriores. Então eles não gostavam de assumir o amor platônico, então eles sempre negavam isso e escreviam os seus próprios sentimentos em formato como se fosse uma pessoa normal mesmo fazendo, não como um ser superior como era antigamente.